Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus. Quem que endurece o coração dos caras para que não creiam? Forte isso. Sim. Quem que prepara a terra para receber? Deus. Deus precisa preparar o teu coração para você receber a semente. Senão, nasce na pedra, morre, porque não tem raiz. Você cai na pedra os pássaros comem, que são, a Bíblia fala que são os demônios. Não cria raiz, morre. Só na terra boa. Terra boa é a terra que alguém prepara. Credo, irmã? Está assistindo Supernatural? Como é que é o nome daquele? Os demônios não sabem quem são os eleitos. Os anjos, talvez. Provavelmente. Provavelmente. Só vamos continuando ali. Então, vocês entenderam essa questão? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas vocês entenderam que o Evangelho que a salvação e o amor de Deus foi delimitado pelo Evangelho? E é uma questão muito complicada isso. Porque, olha só, vamos falar de um todo geral. Todos pecaram, certo? Revelação especial. Deus se revela aos que não queriam encontrá-lo. Ok? Deus quer que todos sejam salvos. Quem são esses todos? Aqueles a quem Ele se revela. Porque se Deus quer que todos sejam salvos, por que Deus não se revela para todos? Você vai responder essa pergunta primeiro. Se Deus quer que todos sejam salvos, por que Deus não se revela para todos? Por que Deus não age de misericórdia para com todos? Mateus 9, 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peço, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por isso que eu acho que se tem gente que está morrendo porque não sabe de Cristo, a culpa é da igreja que não está mandando. Não, mas a seara é grande. A seara é grande. Ore a Deus para que levante. Para quem que Ele pediu? Para quem que você tem que orar? Para Deus. Quem que levanta então? Deus, só que você não pode recusar a obra. Você não pode... Não, Deus... Todo mundo aqui tem um chamado. E tá todo mundo cansado de saber por que a igreja às vezes não amadurece, não vai para frente e não cresce. Por quê? Porque tem um monte de gente aqui que não está respondendo ao seu chamado. Mas o que isso tem a ver com o texto? Vamos esquecendo a experiência. Que é da vontade de Deus. Deus já salvou vocês, deu dons espirituais para vocês e vocês não estão usando. Não, mas espera aí, voltando para Mateus, Esther. Olha só, voltando para Mateus. Deus quer que você ore. Deus não, Jesus falou assim: a seara é grande, ore para que Deus levante ceifeiros. Quem que levanta os ceifeiros? Deus. Se o cara vai atender, daí já é uma outra questão. Agora, veja só. Vamos avançar ali que a gente vai chegar lá. Eu só estou jogando as pimentas aqui para arder mesmo na ferida. Vamos lá. Conclusões sobre falsos conceitos acerca do termo. Vai lá, 3 pontos só para encerrar o que está escrito aqui. Depois a gente pode continuar um pouco mais conversando aqui. São 9h18. Vamos lá. Conclusões sobre falsos conceitos acerca do termo. Aqueles que propõem que Deus predestinou a todos a salvação, ou seja, daí entra naquele versículo lá, que é da vontade de Deus, que todos sejam salvos. Certo? Então Deus predestinou todo mundo para a salvação? Voltou lá de novo? Mas não, é verdade, porque eu digo, não, o mundo não é o conceito que a gente tem de mundo. Tanto é que você vê muitas pessoas que não tem nada a ver com Deus falar, não, todos somos filhos de Deus. Mas partindo desse pressuposto que a gente está conversando aqui, não é? É isso que eu estava falando, não estou... Certeza, não tenho dúvida, que não são todos que são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem está em Cristo, fora de Cristo não são. Sim. Oração
é opção. Oração não é predeterminismo. Lembra que eu falei sobre predeterminismo? Sim, lógico. Deus não obriga ninguém a orar. Oração é uma escolha. Isso não tem nada a ver com predestinação. Oração é uma escolha que cada um de nós fazemos todos os dias. Tem gente que ora pouco, então eu posso dizer, eu não oro, eu oro pouco porque Deus não quer que eu ore. Isso não existe nas Escrituras. Esse é um papel da responsabilidade humana. Orar, buscar santificação, ler as Escrituras, estar em comunhão, não falar mal dos outros, sei lá, dar o dízimo, a parte mais importante da vida cristã, né? Estou brincando. Essas são responsabilidades distribuídas e que isso não tem nada a ver com a questão da predestinação que nós estamos falando. Entendeu? Uma pessoa não é salva pelo número de horas que ela ora por dia. Ela é salva por meio de Cristo. A questão do tempo que ela ora, se arrepende dos seus pecados, né, tá ali. Então vocês creem que todos foram predestinados para a salvação? Certo? Olha lá, aqueles que propõem que Deus predestinou a todos a salvação, mas só os que aceitam Jesus serão salvos, tem na própria definição da palavra destino ou predestino a sua refutação. Porque se foi predestinado a salvação, significa que ele vai ser salvo ou não vai? Vai, não tem jeito. Você está entendendo? Não, mas o cara foi predestinado, todo mundo foi predestinado à salvação, mas o cara vai para o inferno. Não tem como isso são contradições de termos, gente. Você está entendendo que é contradição de termos? Ou não? Vocês acham que não? Vamos lá. Alan, você foi predestinado para a salvação. Amém? Ou glórias. Mas o Alan falou que não quer saber. Ele vai para o inferno. Tem coerência isso? Por quê? Você foi predestinado para o quê? Ou foi predestinado para a salvação? Foi predestinado para o inferno, então. Exatamente. Por isso que o termo predestinação, para todos, é uma incoerência teológica. O termo está se contradizendo. Predestinou. É como se eu, um humano, mandasse lá pelo correio, né, uma carta para São Paulo. Eu mandei pelo correio essa carta. Eu predestinei aquela carta, que aquela carta ela vai chegar naquele endereço. E ela vai. Mas logicamente o correio pode falhar, não é? O correio pode falhar. Agora Deus pode falhar nisso? Não, né? Aí não. Então, olha lá, continuando. Destino não pode ser mudado. Se alterarmos o destino, logo que foi alterado é de fato o destino. Ninguém pode ser destinado a algo que não é seu destino. É preferível, então, adotar a posição de Rob Bell, onde todos serão salvos sem exceção, porque o amor triunfará. É a posição de Rob Bell. Então, é preferível, então, nós crermos, essa doutrina chama-se universalismo. Universalismo. Rob Bell, ele crê nisso, que a predestinação é para todos. Aí entra aquele versículo que fala lá mesmo, Deus amou o mundo e tal, né? E tem textos na Bíblia que deixa até entender isso mesmo. Que o pecado já não existe, daí nós entramos naquela igreja lá, a igreja crescendo em graça ali, né? Que o pecado não existe mais e que todos serão salvos mesmo. Rob Bell, ele fala isso, o inferno não existe. O inferno não existe, ninguém vai para o inferno. Né? Todos vão ser salvos. O amor triunfará. Love Wins é o nome do livro que ele escreveu isso. É isso, então é preferível crer nisso. Então, realmente, daí tem sentido. Todos foram predestinados para a salvação. Por quê? Porque o inferno não existe e todos vão ser salvos no final das contas. Tá certo? Se todos foram predestinados para serem salvos, então Rob Bell está corretíssimo. Porém, quando você opta pela postura de que aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno, em outras palavras, você está dizendo que este era o destino deles. Caso contrário, é então necessário mudar o significado do termo destino. Ok? Então, para a gente crer que a predestinação é para todos, nós temos que mudar o conceito de destino. E temos que mudar o conceito de predestino. E temos que mudar o conceito de eleição. Um eleito é eleito. Eu não quero ser eleito. Já era, meu filho.
Você foi eleito. Eu não quero, mas você foi eleito. Você estava caminhando na direção do réu, e Deus falou assim, esse não vai. Mas Deus tem que agir de misericórdia com todo mundo. Daí Paulo vem e fala assim, ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Endureço quem eu quero e amoleço quem eu quero. Volto a falar, gente, eu não inventei isso e nem quero inventar. Talvez a gente esteja tudo errado nisso aqui que a gente está falando. Mas daí é uma questão de cada um de vocês chegar a essa conclusão. Segundo ponto, eu discuti esses dias com uma pessoa a respeito do termo do uso atemporal. A pessoa falou assim, mas Deus é atemporal, para negar a predestinação. Caio Fábio usou isso numa entrevista, falando sobre predestinação, ele usou esse termo, que uma pessoa para discutir com ele sobre predestinação tem que ter conhecimento de física quântica. Eu, louco! Que chique, né, cara? Que chique o homem está podendo mesmo. Tem que conhecer física quântica para você discutir sobre predestinação, porque ele usou daí o termo atemporal, né? Deus ele está fora do tempo. Então, olha só. Quando você utiliza termos como predestinação, o termo pré não é atemporal. O que o termo atemporal significa? Que Deus está fora do tempo. Deus não está nem no ontem, nem no hoje e nem no amanhã. Deus está fora do tempo. Esse é o termo atemporal. A, quando vem, está fora. Não tempo. Deus não tem tempo. Certo? Esse é o sentido do termo. Então, quando você usa o termo predestinação, nem usa o termo atemporal, porque é pré. Então, Deus está colocando o fator tempo aqui. Paulo está colocando o fator tempo na discussão teológica. Então, não adianta nada você saber tudo de física quântica. Porque você vai ter que lidar com uma conjugação no tempo aqui. Entendeu? Tempo. Aí você tem que entrar numa dimensão. Aí não é só ter conhecimento de física quântica, você tem que entrar na própria dimensão da física quântica. Você tem que entrar na dimensão atemporal de Deus para discutir com Deus, então. Entendeu? Em outras palavras, ele está dizendo que Deus é estático, Deus não tem tempo, Deus está lá, né? Deus está brincando de estátua. Agora, olha só. Por isso, o raciocínio de invocar o termo não se aplica no caso. A invocação do termo é uma forma que alguns tentam encontrar para dizer que então não houve de antemão a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. O termo atemporal em Deus diz tão somente que Deus está no ontem, no hoje e no amanhã, mas nada disso conclui que o ontem, o hoje e o amanhã não são frutos de sua soberana escolha sobre tudo e todos. Amém? Então o termo atemporal só significa isso, que Deus está no ontem, no hoje e no amanhã. É só isso que significa. Que Deus está fora disso. Que Deus tem um conhecimento pleno de toda a história, de todos os tempos, já é em Deus. Deus não está sendo pego de surpresa. Aquele cara pecou. É por isso que é problema você criar teologia ou doutrina em Gênesis, por exemplo. Né? Quando Deus chega para Adão, Adão, onde é que você está? Vocês acham mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Mas segundo Gênesis, Deus não sabia. Então eu vou criar uma doutrina. Deus não sabe todas as coisas. Eu posso fazer isso? Não posso. Mesma coisa quando ele pergunta para Caim. Caim, onde é que está Abel? Eu sou o guarda do meu irmão agora? Ignorante, né? Os caras são ousados, né? Então vocês entendem que o termo atemporal é uma furada? Ele não se aplica. Não se aplica. Infelizmente, o argumento do Caio Fábio foi muito infeliz. Não tem nada a ver com física quântica isso. Porque é pré-destino. É antes. Pré é antes. Não pode, não tem como. É pré. E a terceira e última, Deus predestinou por meio da presciência. Então, olha só. Deus não age segundo a sua presciência, gente. Deus não age segundo a sua presciência. Porque o que eu quero dizer? Quando a gente propõe que Deus age segundo a sua presciência, o que nós estamos dizendo? Pensem comigo. Por exemplo, eu vou predestinar aquele cara para a salvação porque eu sei que ele vai aceitar Jesus. Esse é o termo mais usado. Quando a gente fala que Deus age segundo a sua presciência, nós estamos falando o seguinte: passado, presente, eu vou colocar juntos, futuro. Pré-ciência. É um conhecimento que se dá antes. Certo? Então Deus sabe
antes. Se eu digo que Deus age segundo a sua presciência, eu estou dizendo que primeiro vem o futuro, depois o presente e depois então o passado, que é onde Deus está e que Ele age de trás para frente. Ou seja, toda a ação de Deus que se dá hoje, se dá por causa do futuro. Eu inverti o futuro. Então Deus agora é o futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ficou confusa a questão aí. Eu vou ler aqui que é melhor. A presciência diz somente que Ele já sabe de antemão todas as coisas. Primeiro se invoca o futuro para dizer que o que Deus faz no presente se baseia no futuro. Então assim, eu sei que falei igual um gaúcho agora, bate! Eu sei que se o Pipe for para aquele caminho, eu sei que o Pipe vai capotar o carro lá e vai, sei lá, morrer. Então, eu vou agir para que realmente o Pipe capote o carro e morra. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu sei que o cara vai me aceitar. Então, eu vou agir para que alguma coisa aconteça e ele chega lá e me aceite, entendeu? Isso é como se Deus agisse segundo a presciência. Ou seja, Deus está amarrado pela sua presciência. A presciência é somente isso. Deus já sabe de antemão. E tudo o que vai acontecer, acontece porque Ele já sabe. Mas isso não tem nada a ver com Deus intervir segundo isso. Não sei se vocês estão me entendendo, está meio confuso. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Por exemplo, para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus já sabe? O que Deus sabe? Que você vai orar. Se você não orar, Deus não sabia de nada então. O conhecimento que Deus tinha de que você ia orar nunca existiu. O conhecimento que Deus tem de que você vai orar é porque você vai orar. Ele sabe disso de antemão. Porque você vai orar. Ah, mas eu não vou querer orar. Então o conhecimento que Deus tem é que você não vai querer orar. E não que você iria orar. Não, mas então eu decidi orar. Então o conhecimento que Ele tem é que você não queria orar e agora decidiu orar de novo. Você está entendendo? Deus não é pego de surpresa. Ah, ela ia orar, ela vai orar. Ah, não vai orar. Ah, vai orar, não vai orar. Boa pergunta. Olha que legal isso que a Esther falou. O cara ia morrer... E Deus falou que o cara ia morrer. Aí veio um cara, orou. E Deus então decidiu que o cara não ia morrer. Certo? Pergunta. Deus sabia que o cara ia orar. E que no final das contas o cara não ia morrer? Eu estou perguntando presciência. Viu o que está acontecendo? Nós estamos misturando presciência com o mover de Deus no presente. Presciência é o que Deus sabe de antemão. Oração é o que está acontecendo agora. Eu estou me relacionando com Deus agora. Deus já sabe, presciência, tudo que eu vou orar. Mas o que Deus sabe é que naquele dia Ele vai estar aqui comigo e eu vou estar orando com Ele. Que isso é real também. Entendeu? Porque senão não tem por que orar. Se eu não orar... A presciência de Deus é que eu não vou orar. E se eu orar, a presciência de Deus é que Deus de antemão. Aí o termo atemporal faz sentido. Porque olha que legal que é em Deus. Uma vez eu fiz esse desenho lá na Jocum dando aula. Aí eles começaram a entender um pouco mais sobre essa questão da forma como Deus se move. Nós vemos a linha do tempo assim. Deus está aqui. Para Deus o passado, o presente e o futuro estão aqui. Então Deus aqui está vendo de antemão que eu vou orar. Deus está aqui vendo eu orar. E Deus está aqui vendo o fruto da minha oração. Em ato. E isso é presciência. Isso é presciência, isso é presença e isso é futuro. Ou não. Ou tudo isso aqui é uma novidade. Tem teólogo que defende isso, gente. Que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Predestinação. O próprio significado do termo. Destinado por Deus à salvação. Significa se eu fui destinado à salvação por Deus, a possibilidade do meu destino não for esse? Não. Eu tenho medo de perder a salvação? Não.
Tem medo de ir para o inferno? Não. Por quê? Eu fui predestinado à salvação. Como é que você sabe disso, Pipe? Porque eu creio em Cristo. Porque eu sou regenerado. Porque eu sou nascido de novo. E como é que você sabe que você é regenerado? Porque eu tenho minhas experiências com Deus, a transformação do meu caráter, a transformação da minha vida. Ah, mas e se você não for predestinado? Não tem como. Por causa da salvação. Eu sou santo em Cristo Jesus. Ah, mas e aquele cara que está lá vivendo a vida de pecado lá e morre no pecado? E se ele fosse predestinado à salvação? Olha o termo errado. Contradição de termos. Não tem como um cara ser predestinado à salvação e não ser salvo. Porque ele foi predestinado à salvação. Qual foi a nossa escolha? O pecado. Ali está o livre-arbítrio. É mais ou menos assim. Um cara que quer se matar, pega um barco, vai lá, se joga lá no meio do Oceano Atlântico. Está lá, morrendo afogado. Vai morrer. Essa foi a nossa escolha. A predestinação diz que vai lá, Deus é um salva-vida que aparece lá, persegue você até lá e vai lá e te salva. Você não quer ser salvo. O cara te dá um soco na orelha, te desmaia e você acorda lá no hospital. Lá. E ele te salva. Perguntou? Aqui no Brasil, assim, eu agora não sei mais, mas até um tempo atrás, acho que acontece isso, né? Se uma pessoa tenta se suicidar, por lei, as pessoas tentam impedir, né? Ou seja, o cara não quer ser salvo, mas as pessoas vão lá e salvam. Não tem livre-arbítrio nesse sentido. Ninguém quer ser salvo. Essa é a questão. Todos escolheram o pecado, todos estão caminhando para o pecado. Deus, então, precisa intervir. Deus precisa se revelar. Aí, como acontece na situação de Lídia, Deus precisa abrir o meu entendimento para que eu compreenda. E uma vez compreendendo, aquilo se torna óbvio para mim e a salvação se torna praticidade. Com essa questão de, digamos, livre-arbítrio, sim, tipo, eu não tenho base bíblica para falar isso, mas... Fica quieto. Não, brincando, fala. Na minha opinião, eu acho que funciona da seguinte forma, assim, por exemplo, a pessoa, ela já é salva. A pessoa é salva, aí eu acredito que a pessoa, cabe a ela aceitar a vida que Deus dá para ela, tipo, aceitar com alegria ou aceitar, tipo, digamos, ou não aceitar, sabe? Mas, tipo, essa não aceitação não implica na pessoa, tipo, não ser salva, sabe? Lembra o que a Esther falou agora, Esther, há pouco, a respeito daqueles que são salvos não podem perder a salvação, porque é meio óbvio, né? É a mesma coisa. Se você descobre que Deus te salvou, para mim é óbvio que eu quero isso. Como é que eu vou ser burro de não querer isso? Desculpa, burro não, porque os caras ficam bravos se eu chamo eles de burro. Pouco inteligente, digamos assim. Tá, mas agora a questão do livre-arbítrio. Duas correntes, então. A corrente da Esther, que são aqueles, então, que escolheram, optaram pela salvação, mas não perdem a salvação. Certo? Beleza? Uma vez salvos, sempre salvos. O livre-arbítrio vem apenas até no momento do aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, ela tem a escolha de querer ser salva ou não querer. Certo? E uma vez que é salvo, não se perde. Ou então, como a maioria dos assembleianos, Deus é amor aí, que fala que não. Você tem o livre-arbítrio para escolher ser salvo e você continua tendo o livre-arbítrio para perder a salvação a qualquer momento. Certo? Porque o livre-arbítrio permanece. Você tem a escolha de querer ou não querer. Ok? Então, nós temos essas duas questões com relação à salvação. Para mim, Pipe, Moá, eu creio nisso aqui. Por quê? Não era para eu estar vivo. No dia do parto da minha mãe, eu me enrolei no cordão umbilical, o médico falou, ou seu filho ou sua esposa. E eu estou aqui hoje. Por que eu não morri? Eu não creio que foi por sorte. Eu creio que foi por soberania da parte de Deus. Deus interveio. Pipe não vai morrer. Esse cabeção aí vai ser pastor. Eu vou salvar esse cara vai ser salvo. Falou, Volmir. Não, se ele falasse Volmir, daí eu ia querer no livre-arbítrio, daí eu não ia rejeitar a salvação. Tá certo? Então, eu creio nisso. Eu creio nisso. Aqui,
Quando eu cria nisso, eu vivia tendo crise de salvação na minha vida. Eu vivia em crise, vivia em incertezas. Porque por mais que a gente pode crer, como a Esther estava dizendo, que não se perde a salvação, existe uma opção também contrária a isso, que pode se perder. Por mais que talvez seja estúpido, né? O cara, quem vai ser o estúpido? Bom, é a mesma coisa aqui. Quem vai ser o estúpido de crer que é predestinado e dizer, isso não é legal. Né? Agora, só com relação a essa questão do livre-arbítrio dentro da predestinação. Lembra que eu falei que não estou definindo predeterminismo? Predeterminismo diz, então, que tudo o que acontece segundo a vontade de Deus, inclusive os pecados. Então, Deus proíbe, por exemplo, o divórcio, mas Deus faz que as pessoas se divorciem por predeterminação da parte dele. Incoerente isso. Certo? Isso não existe nas Escrituras. Ok? E esse é o predeterminismo. A predestinação, não. Salvação. Dentro desse caminho que está te levando à salvação, aqui existem as suas escolhas diárias, pecados, desobediência, orar pouco, não sair pregar o evangelho, não atender o chamado, o ministério, não fazer desistir do ministério. Dentro disso está aqui, ó. Mas Deus jamais vai deixar você pular fora. Para cá. Douglas, eu não queria mais saber de Deus. Chegava em casa, a soberania de Deus, dobrava o joelhinho lá, Senhor. A graça de Deus o levava a orar. Entendeu? Então, dentro desse caminho que está te conduzindo à salvação eterna, dentro dessa questão que é a predestinação, as escolhas diárias, que nós fazemos todos os dias. Gastar tempo com meu filho, gastar tempo com a minha esposa, gastar tempo orando, gastar tempo lendo a Bíblia, isso é a responsabilidade de cada um. Essa é a parte que Deus não vai fazer. Mas qual é a parte que Deus vai fazer? A tua salvação. Você vai ser salvo, mesmo que você não queira. Não lembro da parada não. Não, que tem, eu não lembro se é em Apocalipse que fala que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, parece-me que tem alguma coisa a ver com a salvação, tipo, que não tem perdão na realidade. O que seria essa blasfêmia? Esse texto de Hebreus 6 que fala isso. Eu já falo sobre Hebreus 6. O Marquinhos perguntou acerca da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto que, quando ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está tratando a questão de que os fariseus, Jesus tinha expulsado demônios de uma pessoa, e os fariseus dizem assim, este expulsa demônios em nome de Beelzebul, que é o chefe dos demônios. Falaram que Jesus tinha expulsado aqueles demônios em nome de Beelzebul. Jesus se vira para eles falando assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer coisa que vocês falarem contra mim, será perdoado. Mas aquilo que vocês falarem contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse mundo e nem no mundo por vir. O que estava em questão ali? Os fariseus estavam dizendo que a obra do Espírito Santo era de Satanás. E isso não tem perdão. É a mesma coisa falar que agora tem uma igreja do capeta. Essas pessoas já Elvis. Nós somos pedra de tropeço para a galera aí. Entendeu? Você falar que uma obra que pertence ao Espírito Santo é do diabo, é o diabo que está agindo, não o Espírito Santo, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado quando julga ministérios, quando julga algumas coisas. Eu já falei para alguns caras que vieram falar que eu sirvo o diabo, não sei, falar, meu irmão, você fica esperto aí, entendeu? O que você está falando aí. Olha como se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, daí é um problema teu. Olhando para Hebreus, lá o capítulo 6:4, né? Deixa eu ler, Hebreus 6:4. Partindo do princípio, impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento.